Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num modelo bem diferente da realidade, um que bate de frente com a narrativa científica padrão que a maioria de nós aprendeu. É uma perspectiva que tenta responder aquelas perguntas mais profundas que todo mundo se faz. E tudo começa justamente por aí. De onde é que a gente veio? Quem somos nós de verdade? E, afinal de contas, qual é o nosso propósito aqui? A ciência tem um conjunto de respostas para isso, mas a teoria que a gente vai explorar hoje conta uma história completamente diferente. Então vamos lá. Para a gente poder entender essa alternativa, primeiro a gente precisa relembrar a história mais aceita, sabe? A versão que a ciência moderna apresenta sobre as nossas origens e a nossa natureza. É uma narrativa que acontece basicamente em três grandes atos. Começa com o Big Bang, que cria um universo feito de pura matéria. Daí para frente, a evolução assume o comando, guiando a vida por mutações aleatórias e pela sobrevivência do mais forte, até chegar na gente. E no fim, a neurociência explica que tudo que a gente pensa e sente, a nossa consciência, não passa de um produto da atividade do nosso cérebro. E por trás dessa história toda, existem três regras, três ideias fundamentais. A primeira é que o universo é aleatório, não tem um grande plano ou projeto por trás de tudo. A segunda é que a realidade é só matéria. Se algo não pode ser medido, na prática é como se não existisse. E a terceira regra é que a complexidade toda surge de baixo para cima, começando com partículas simples até finalmente chegar na consciência humana. Mas, segundo essa perspectiva que a gente está analisando hoje, essa história padrão tem algumas rachaduras, sabe? Algumas perguntas que ela não consegue responder muito bem. Vamos dar uma olhada em algumas delas? O primeiro grande problema aparece lá na cosmologia. Foi observado que o universo não está se expandindo do jeito que a teoria do Big Bang previa. Para fazer a conta fechar, os cientistas tiveram que inventar um conceito que supostamente compõe até 90% de tudo que existe: a energia escura. Mas o que é isso, afinal? E aqui que o negócio pega. A resposta mais honesta é que ninguém sabe. A perspectiva apresentada aqui defende que a energia escura funciona menos como uma descoberta e mais como um tapa-buraco teórico para salvar o modelo. É uma variável misteriosa colocada ali só para a matemática fazer sentido. Agora, mudando para a evolução, outras questões aparecem. A teoria fala de um progresso lento, gradual, mas o pulo do macaco para o ser humano moderno parece rápido demais, meio sem explicação. E outra coisa, se a evolução gera diversidade, por que só existe uma espécie humana, o Homo sapiens, e não várias outras por aí? Esse gráfico aqui resume bem essas duas grandes esquisitices. De um lado, a gente vê o tamanho do salto evolutivo que continua sem explicação. Do outro, o mistério de 150 mil anos da nossa própria história, um período do qual a gente não tem quase nenhum registro. É como se fosse um buraco enorme na nossa linha do tempo. E talvez o maior de todos os mistérios esteja dentro da nossa cabeça. O modelo científico descreve o pensamento como um processo lógico, metódico, mas como é que isso explica aqueles momentos de pura inspiração? Aquelas ideias que mudaram o mundo, tipo a teoria da relatividade do Einstein ou a descoberta da dupla hélice do DNA. Essa contranarrativa sugere que o processo criativo é, na verdade, o inverso do que a gente aprendeu. A ideia não é criada pelo processo. Ela chega pronta, primeiro, quase como se fosse recebida de algum lugar. Só depois que a lógica e o método entram em cena para explicar e validar essa inspiração que veio antes. Bom, diante de todas essas lacunas, a fonte que a gente analisa propõe um modelo bem diferente, que se baseia tanto na filosofia quanto na física mais moderna. Uma visão do universo não como matéria, mas como informação e vibração. A base filosófica para isso vem de um cara chamado Immanuel Kant. Ele dizia que nós não somos só observadores passivos. Pelo contrário, a gente participa ativamente da criação da nossa realidade. Como o slide mostra, existe a realidade de verdade, que ele chama de nômeno. Mas a gente só consegue perceber ela através de filtros, como tempo e espaço. O resultado é o fenômeno, a realidade que a gente vê, que no fundo é uma interpretação nossa. E o mais fascinante é que a física quântica parece concordar com essa ideia filosófica. Ela mostra pra gente que aquela visão clássica de um mundo feito de tijolinhos sólidos não se sustenta. No nível mais fundamental de todos, a realidade se parece muito mais com campos de energia que vibram e estão todos interligados. Isso nos leva a um dos conceitos mais estranhos e importantes da ciência, o colapso da função de onda. A teoria sugere que, antes da gente olhar, as coisas não existem de um jeito definido. Elas são só um mar de possibilidades, uma onda de potencial. É o nosso ato de observar, de interagir, que força essa onda a colapsar e se transformar na partícula real que a gente percebe.
Certo. Então, se a realidade é vibração e a nossa consciência ajuda a formar essa realidade, qual é a nossa função nesse sistema todo? Este modelo propõe uma história metafórica do universo. A ideia central é que a fonte do universo, o todo, busca a novidade em imaginação. O problema, no mundo espiritual, onde tudo é perfeito, não existem novas experiências. É aí que a gente entra. Em nossos corpos materiais e imperfeitos, nós existimos para sentir, para errar, para sofrer e para amar. Fazendo isso, a gente gera novas vibrações, novas experiências que, no fim das contas, expandem a consciência do próprio universo. E para esse sistema funcionar, ele opera com 3 regras principais. O livre-arbítrio é fundamental para a gente poder criar coisas novas. O amor funciona como uma bússola interna, uma faísca daquela fonte que nos guia. E a morte não é o fim de tudo, mas um mecanismo de reset, uma chance de refletir e tentar de novo. Essa tabela mostra de um jeito bem claro como as nossas escolhas literalmente moldam a realidade. Olha só, emoções e ações baseadas no amor são vibrações que voltam para a fonte, construindo o que a gente chama metaforicamente de céu. Por outro lado, emoções de baixa frequência, como ódio e medo, não retornam, elas ficam armazenadas, criando dimensões inferiores, o que a gente poderia chamar de inferno. Mas essa visão de mundo espiritual era comum nas civilizações antigas, como é que a gente chegou ao ponto de quase esquecer completamente dela? A fonte argumenta que isso não foi um acidente, mas o resultado de uma batalha de percepções. É descrita como uma guerra entre 2 sistemas de valores totalmente opostos. De um lado, os valores do espírito, consciência, amor, imaginação. Do outro, os valores do mundo material, máquinas, poder. E nesse contexto, a ciência é usada como uma ferramenta para negar o espiritual. O argumento central aqui é que, para se controlar uma população, é preciso fazer 2 coisas: cortar a conexão dela com o divino e instalar um medo profundo da morte. E segundo essa visão, a narrativa científica materialista, que nega um propósito maior e diz que a morte é o fim de tudo, se torna a ferramenta perfeita para esse tipo de controle. Portanto, o ponto principal é que esse campo de batalha não é físico, é a mente humana. É uma guerra para definir a história sobre a realidade em que nós acreditamos. Se a percepção coletiva for convencida a aceitar um universo puramente material, sem propósito algum, um lado dessa guerra já venceu. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final, bem provocadora. A realidade que a gente vive é o resultado de um acidente cósmico aleatório, como a história padrão nos conta? Ou será que ela é, em si, uma história, uma narrativa construída que nos foi contada para moldar a nossa percepção? A escolha de em qual história acreditar, no final das contas, define o mundo que a gente habita.